Como Olá, você? tudo bem? Tudo tranquilo? É, Já vamos começar em alguns minutos aí. Vamos colocar o tema da live. deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Ah, é, falar sobre um pouco de Aikido hoje, né? Esperar o Marco Sensei. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Tá, vamos meio que começar aqui, porque aí o Sensei Marcos Ah, chegando, a gente apresenta ele deixa eu também. ver. Não sei. Então, muito boa noite, galera. Agradeço aí a participação de todos que já estão online. Essa live, como todas as outras, vão ficar todas gravadas na minha bio. Quatro. Fico mais uma vez extremamente feliz, porque eu já estou indo para a oitava live e nós sabemos que tomar esses passos, né, de novas rotinas digitais de negócio é extremamente difícil. Tem uma transição a ser feita, tem um abrir de mãos também a ser feito, né? Então, compartilhem essa live com amigos de vocês, compartilhem com todos, façam bastante perguntas também, todas as que vocês quiserem. Aqui vai ter autoridades, não tem autoritaristas, tem autoridades da área, então vocês podem fazer qualquer tipo de espécie de perguntas, tá bom? Deixa o Sensei Marcos entrar aqui, ele acabou de chegar. Convite aceito. Vamos lá, vamos lá. Fala, Marcos Caio. Konbawa, senhores. Então vamos lá. Konbawa, sumimasen. Tava dando boa noite. Já fui compartilhar, né, essa live, porque todas as lives estão gravadas, né? Fazer várias perguntas, porque aqui tem várias autoridades aqui, tanto da saúde quanto também, todos são da educação, né? Então, pode fazer Sim, qualquer somos tipo de senseis. teste, Todos somos senseis aqui. né?
vai deixar, a gente vai selecionar uma ou outra, até porque hoje o tema ele é muito específico sobre a arte marcial do Aikido, todas as suas palavras, todos os seus termos, né? E a visão do Caio, que tem essa parte da cultura e do idioma japonês, assim, muito enraizado. Eu vou fazer desde o começo, vamos começar rápido, a live passa voando. Eu vou fazer desde o começo a pergunta, né, para os dois, né? E também eu vou dar depois meu parecer bem. Tudo tem que ser muito superficial, né, para tudo rolar conforme o nosso cronograma, né? O próprio tema da live, né? O que o Sensei Marcos primeiramente acha sobre a arte marcial Aikido, com o estudo que você tem sobre o Aikido e sobre um pouco da cultura e do idioma japonês, se você acha, na sua opinião, né, na sua opinião, que é o que mais importa, né, a opinião de cada um aqui, se você acha que as artes marciais originadas no Japão, o Aikido tem esse apelo mais forte, né, dentro da cultura japonesa, dentro dos hábitos e costumes. Boa noite a todos. Eu conheço pouco outras artes marciais, mas o Aikido ele traz bastante dessa cultura. É uma arte recente, razoavelmente nova, e ela tenta preservar bastante a parte cultural e trazer para dentro das escolas, dos dojos, pelo menos a parte comportamental. O nome das técnicas, elas são em japonês, e também alguns tratos, né, entre os praticantes, entre praticante e professor, eles podem ser usados de forma, no português, por exemplo, mas é muito interessante a gente resgatar e manter e tentar usar termos japoneses dentro da prática, dentro da arte. Outras artes eu não sei falar tão especificamente, mas eu acho que o Aikido, por ser uma arte jovem e também por não ter o caráter competitivo, a parte cultural ela é muito importante. Então, juntamente com a técnica, os praticantes tentam incorporar a conduta, princípios, termos, a parte cultural, vestimenta, e isso eu acho bem interessante. Na minha opinião também, Esqueci, né? japonês, né, fazer quase 4 meses, como o Caio, né, antes eu estava estudando, né, com um método bom, mas com o Caio, né, e ele gosta de trabalhar bem essa questão de história, eu sinto que dentro das outras artes marciais, porque eu também pratico as outras artes marciais, mas também é uma opinião superficial, galera, é uma opinião do Lucas. Então, o Lucas é praticante há muito pouco tempo, comparado às outras artes marciais, o Aikido, né, que já vai fazer 21 anos que eu pratico Aikido. Então, quer dizer, as outras artes eu pratico há 2, 3 anos. Então, eu acho que o Aikido ele tem muito a cara por causa do espírito, da conduta moral. Mas o Judô também ele é muito aprofundado nisso. Mas eu acho que o Aikido ele trabalha muito, ele traz muito para a cultura, muito mais para a cultura do Japão do que qualquer outra arte marcial. E aí o Caio pode falar a opinião dele. Numa pesquisa rápida que eu fiz hoje, né, eu achei um livro escrito pelo Morihei Ueshiba, né, que foi o fundador do Aikido, e o que me interessou foi logo que na capa desse livro tinha um símbolo. Esse símbolo é o Enso, que é um círculo desse, né? Esse círculo, ele é bastante utilizado no budismo no Japão, que é essa questão do eterno retorno, né, para ficar presente. E aí eu não tive tempo de ler o livro em si. Eu sei que o livro foi escrito pelo fundador do Aikido, só que só de estar vendo a capa, né, utilizando o Enso, que tem uma simbologia muito grande dentro da cultura japonesa, né, naquela questão que está ligada com a parte, a gente pode usar aqui o termo, se fosse puxar para explicações ocidentais, a religiosidade, essa coisa do esoterismo, né, oriental. E no Japão, a gente tem a questão do ficar no aqui e agora, né? O Enso é esse, né? É o todo. Você ajuda a si mesmo, você melhora a si mesmo para você ajudar ao todo, né?
E aí, eu tô com o livro baixado aqui, né? Porque eu tô ultimamente com pouco tempo, mas só de estar vendo a capa do livro e o nome do livro ser traduzindo, né, a arte da paz, eu já tô vendo que o Aikido em si, ela é uma arte marcial muito voltada para a questão da mente, o corpo e mente como um todo, porque não se tem essa desassociação como a gente tem bastante essa dissociação aqui também no Ocidente, que o corpo e mente é uma coisa separada, né? Não tanto no Japão, ainda mais dessa parte que se lida com o culto aos ancestrais, né? Aí que tem uma coisa muito importante de falar, a importância do professor, né? Eu tinha combinado com o Marco Sensei de falar de alguns termos antes, e depois a gente pode entrar nessas coisas mais específicas e falar o porquê, que entra em toda essa questão da mentalidade, do pensar e de como se funciona a cultura japonesa, né? Que é uma marca cultural diferente da nossa. E aí eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar aqui o Marco Sensei fazer algumas perguntinhas de termos que ele utiliza dentro, né, dentro do dojo, do Aikido. Ele pode falar tanto em português, eu trazer a questão do japonês, tanto quanto falar diretamente japonês e fazer uma explicação um pouco da questão da etimologia e da utilização dentro do contexto da cultura, né, no Japão. Tá bom? Legal, legal, legal. Começar, César. Pode falar, Lucas? Pode começar, então. Vamos lá. Muito obrigado, Dom Arigato, Caio Sensei. Nós temos termos, acho que em qualquer cultura, que eu acho que vale muito a pena aprender quando você vai viajar a um país e mesmo que você não saiba falar basicamente nada, eu acho que alguns termos são mágicos, né? Mesmo não sabendo conversar, eu acho que se você souber esse meia dúzia de termos, vai proporcionar uma boa vontade do habitante daquele país de tentar ajudá-lo, de tentar recebê-lo um pouco melhor. Eu acho que é meio que unânime. Por favor, obrigado, me desculpe, com licença, e bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que são termos bem básicos que na cultura japonesa, no dojo de Aikido, eu acho que vale a pena os alunos se habituarem a utilizá-los durante a prática, né, durante o trato. Então, né, começando por aí, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer um pouquinho do aspecto, vou falar da palavra em si, mas eu também vou falar, tentar não, né, me abstrair tanto, porque eu consigo viajar bastante no significado da palavra, mas assim, vamos começar com por favor, então. Né? Eu vou trazer alguns pontos aqui importantes. Esse por favor no japonês, a gente pode usar tanto o yoroshiku quanto o onegai shimasu, tá? Yoroshiku, ele desce um pouco a formalidade e o onegai shimasu ele é um pouquinho acima, assim, de questão de formal, porque o Japão é uma sociedade estruturada hierarquicamente, tá? Ela funciona dentro de uma lógica coletiva. De novo, acho que falei na última live, eu não gosto da palavra coletivo em si, porque a gente no Ocidente trouxe, né, deu um significado a essa palavra do coletivo. É mais a questão do... Em japonês a gente fala shudan shugi. Shudan é grupo. Shugi seria esse termo, seria tipo esse ismo, né? Então a gente tem esse grupismo, que é uma palavra que descreve como que funciona a sociedade japonesa. E aí eu vou falar, nessa questão do por favor, o onegai shimasu, ou yoroshiku onegai shimasu, queria dizer para vocês que é a palavrinha que a gente utiliza quando a gente conhece alguém pela primeira vez. Aí como assim, por favor, eu vou utilizar quando eu conheço alguém, né? Quando a gente, ao ensinar japonês, a gente está ensinando dentro da metodologia de deixar o aluno apto a falar e não a entender o idioma e nem a questão cultural, que é uma coisa que eu evito bastante fazer. O Lucas-san sabe que eu fico fazendo assim pega a palavra e a gente vamos viajar dentro da história e entender por que no Japão é assim. Vou tentar ser breve, eu coloquei ali o tempinho. Essa questão de primeira vez que você conhece alguém no Japão, no Ocidente a gente foca em falar assim, prazer em conhecer. Eu fico grato em conhecer você, né? Essa gratidão é minha. Né? A gente foca nessa questão do eu. No Japão, a gente fala hajime mashite. Hajime mashite,
O kanji, na etimologia, significa primeira vez. Marco ali que estou encontrando alguém pela primeira vez. Então se utiliza depois o yoroshiku onegai shimasu, que seria conto com você, que muita gente traduz, fazendo a ponte linguística, né, prazer em conhecer, para as duas palavrinhas. Então por isso que eu evito ter essa confusão, que o hajime mashite é te vi pela primeira vez, e yoroshiku onegai shimasu é estou construindo esse vínculo com você, posso passar a depender de você. O Japão é uma sociedade que pensa muito perto dos povos originários indígenas aqui da América, tá? Eles funcionam com essa mentalidade de grupo. Então, eles viviam em aldeias e todo mundo dependia de todo mundo. Então, toda hora estava todo mundo ali, né? Conto com você, preciso de você. E aí se tem a palavra onegai shimasu, que a gente usa para falar por favor e pedir qualquer coisa. Por exemplo, alguém pode pedir para que eu faça um certo tipo de trabalho dentro do meu emprego. Konoshigoto onegai shimasu, por favor, cuide desse trabalho. E é aqui também a marca que a gente utiliza para quando conhece alguém, por favor, cuide de mim. A gente não fala prazer em conhecer, estou grato em te conhecer. A gente fala em japonês, por favor, cuide de mim, por favor. E aí a outra pessoa, ao responder, ela utilizaria kochirakoso yoroshiku onegai shimasu. Conto com você para cuidar de mim também. Então é muito interessante a gente falar dessa origem da palavra onegai shimasu, que é por favor, né? O quão ela é importante na cultura japonesa. E aí, você falou da questão do por favor, do bom dia, né? Qual foi as outras palavrinhas? Por favor, bom dia, me desculpe, com licença. Tá bom, vamos lá, com licença. Outra coisa que marca também bastante o Japão, né? Como é que é focado eles partem do coletivo para o indivíduo, e a gente parte do indivíduo para o coletivo, aqui no Ocidente, né? Claro que se tem a divisão entre o mundo saxônico, germânico e o latino, né? Na questão do mais individual se tem os saxônicos, os americanos, os ingleses, né? O pessoal do Canadá, as pessoas que falam a língua inglesa. Né, os latinos se pautam muito pela questão familiar. Já o japonês é pelo grupo. Então, a família é um grupo que está dentro de outro grupo, que está dentro de outro grupo. Então, inclusive, né, eu não sei se tem disponível em inglês, para quem quiser procurar depois, pode entrar em contato comigo que eu falo sobre essa questão desse vínculo da mentalidade japonesa com os povos originários, indígenas, tá? Não só indígenas, como os povos originários de várias outras culturas. Porque o Japão é um povo originário que está ali há 10 mil anos antes de Cristo, o Japão já estava ali, né? Então eles não tiveram essa intervenção e essa morte cultural como tantos povos originários tiveram. Nisso, não vou tentar falar bastante, né? Como professor eu acabo falando muito. Eu vou entrar aqui na questão do com licença. Shitsure shimasu, a gente fala em japonês com licença. Esse shitsure shimasu, a etimologia dele, o shitsure, significa perturbar, significa dar o incômodo. Então, quando a gente fala com licença em japonês, a gente marca ali que é o quê? Estou mudando a energia do ambiente e eu já estou pedindo perdão, né? Shitsure shimasu. Por exemplo, ao entrar numa sala, se falaria shitsure shimasu, por quê? A sala já tem umas pessoas que estão ali dentro de uma sinergia, já estão funcionando, já estão conversando, e você vai entrar e vai mudar aquele ambiente, né? Então, se usaria a palavra shitsure shimasu, com licença. Então, e também, quando um aluno chega mais tarde em uma sala, e ou no dojo, né, e ia lidar com o sensei, que sensei, por si, é um título honorífico, não significa só professor, sensei é um título honorífico, né? E ser professor é uma das profissões mais valorizadas no Japão, porque está dentro desse título honorífico, que entra professor, mestre de artes marciais, médicos e até advogados também podem ser chamados de sensei. Né? Escritores, todo mundo que lida bastante com conhecimento e de passar essa questão de um conhecimento de uma geração para outra, pode ser chamado de sensei no Japão. Tá? Então, shitsure shimasu seria, estou atrapalhando com licença, né? A palavrinha shitsure shimasu. E agora o desculpe-me, é bastante interessante também, eu acho que foi eu vou tentar ser breve, viu, gente? Eu sempre, o Lucas não sabe, eu só... né? O sumimasen seria esse desculpe.
E o legal do sumimasen, a palavrinha sumimasen, que significa desculpa em japonês, é que ela tem 3 significados. Ela pode ser obrigado, ela é a questão do pedir perdão em si, e ela também significa chamar a atenção de alguém. Então você chama a atenção de alguém, você já tem a questão da gratidão em si, e você pede perdão. Então se alguém te ajuda com alguma coisa, você pode usar a palavra sumimasen para dar aquele sentido de o que? Arigatou gozaimasu, muito obrigado. Porque você está, né, grato, você gerou um certo tipo de incômodo. O japonês foca muito em harmonia do grupo. Então, né, você me ajudou, sumimasen, né, desculpa, significaria aqui obrigado. Né? Então, se tem gratidão, se tem a questão do pedir perdão em si, e o de chamar a atenção também. Você pode chamar a atenção de alguém falando sumimasen, né? Porque já está deixando claro ali, perdão, obrigado, e vem me atender, por favor. Isso se utiliza em, né, restaurantes, se utiliza em bares, a gente chama o garçom falando sumimasen, né? Já tem aqui a marca também da formalidade. Que mais que você falou? Bom dia. Por exemplo, nos treinos, muitas vezes um companheiro projeta o outro de mau jeito, ou em cima de um outro colega, ou perto de uma parede, ou arranha um companheiro sem querer. Eu vejo muito usual usarem gomenasai como um pedido de desculpa. Seria isso? Muito, muito bom. O sumimasen e o gomenasai, eles entram dentro da mesma classe, eles estão ali pedindo perdão. O sumimasen tem essas 3 utilizações, o gomenasai ele é mais para a questão do perdão em si, tá? O sumimasen ele vai ter uma gama de utilização maior. O gomen nasai já tá, né? Gomen, que seria tirando a formalidade, né? Gomen já é desculpa. Gomen nasai, se coloca um pouco de formalidade ali, mas é pedir perdão em si, né? Ali é perdão, perdão. Gomen nasai é desculpa, tá? E faz muito sentido utilizar essa palavra gomen nasai em vez de sumimasen, porque você quer deixar claro que peço perdão, né? Gomenasai, desculpa, né? Por exemplo, eu poderia pedir gomenasai quando eu machuco ou derrubo de mau jeito um companheiro, e sumimasen quando eu incomodo a turma, por exemplo, por chegar atrasado, por ter feito um barulho indevido, algo assim? Sim. Sim, tanto que se seria até se utilizaria mais o sumimasen nesse caso, de você chegar atrasado, né? Primeiro, shitsure shimasu, né? Antes de você entrar, você tem que pedir a permissão do sensei para entrar quando você chega atrasado no Japão. Isso é qualquer tipo de sensei. O sensei vai ter que falar, dar permissão para você entrar, e você vai ter que deixar claro no seu discurso que você está atrapalhando o professor e o ambiente. E aí, se utilizaria mais o sumimasen, por quê? Porque você está demonstrando o quê? Perdão e também essa questão da gratidão e etc. e tal. Não é só o gomenasai, que seria muito... Se você usasse o gomenasai nesse sentido, você poderia ter a ideia também um pouco do ego, né? Você ia falar só perdão, gomenasai. Não. O sumimasen seria o mais utilizado nessa questão do grupo, tá? Antes do sumimasen, eu deveria falar... Como é que é? Shitsure shimasu? Shitsure shimasu, né? Quem falaria seria quem chega atrasado. Quem chega atrasado. Shitsure shimasu é aquele com licença. Shitsure shimasu. Ele falaria antes do sumimasen, por exemplo? Qual que seria... Ele falaria shitsure shimasu. Shitsure shimasu é antes. Depois aí, no caso, o sensei responderia o quê? O sensei responde. O sensei pode ser bruto. Não se precisa ter formalidade. Isso não é uma coisa estranha, tá? É só para deixar claro que, por exemplo, um irmão mais novo, com mesmo 1 ano de diferença, vai ter que tratar o irmão com um ano mais velho, marcando no discurso certa formalidade, enquanto o irmão mais velho pode chamar o irmão mais novo só pelo nome. Só que o irmão mais novo tem que chamar o irmão colocando marcadores de polidez. O Japão é uma sociedade que valoriza muito aquele que veio antes. Tá? E tanto que sensei significa o quê? Na questão de etimologia, sensei é saki ni umarimashita, né? Que é os 2 kanjis que formam a palavra sensei, que é aquele que nasceu antes.
é aquele encarregado de passar o conhecimento de uma geração para outra. E o irmão mais velho também pode ser mais bruto que o irmão mais novo. Não é uma questão. Muita gente trata, brasileiros no Japão, acham que os chefes e quem é superior tem esse tratamento xenófobo, daquela xenofobia, né? Porque ele fala muito bruto comigo. Não, o sensei pode ser bruto com o aluno. Tanto que o aluno usaria mais a formalidade, falaria Shitsure Shimasu, o sensei poderia responder só dozo. Que dozo dá permissão. Né? Dozo é utilizado o quê? Para quando você entrega alguma coisa para alguém, dá um presente, você pode falar, né? Dozo, presente. Quando num restaurante alguém te entrega um chá, dozo, estou te entregando um chá. No caso ali, o professor entregaria a permissão do aluno entrar no ambiente, né? Então, aí após isso, o aluno... Aí, após isso, o aluno falaria Sumimasen, por exemplo. Ele faria Shitsure Shimasu, você responderia dozo para ele entrar. E aí ele falaria Sumimasen, por exemplo. Ele poderia falar o Sumimasen e também marcar essa questão do Sumimasen, aqui mais falando do japonês, né? Sumimasen deshita, né? No passado já. Né? Perdão, né? Perdão, e como o Sumimasen tem essas três utilizações, chamar a atenção, perdão e gratidão, né? Se utilizaria mais aí, tá bom? Qual outra palavrinha que a gente pode tratar aqui, que é muito utilizada dentro do jogo? Uma coisa que eu tinha dúvida também é no Gomen e do Gomen Nasai. O Gomen seria um pouco mais informal ainda, mais para um amigo bem próximo. Sim. O Gomen é mais informal e quanto menos se tem formalidade, mais intimidade se tem, tá bom? Também é legal deixar isso. Seria, por exemplo, o valeu nosso aqui, um amigo de turma, e eu falo valeu. Gomen seria aquele perdão, foi mal. Perdão, foi mal, desculpa, foi mal. Né? E aí o Gomen Nasai seria mais aquele, desculpa, né? Perfeito, que é mais formal, tá? Mas o Gomen Nasai já é menos formal que o Sumimasen, por exemplo, tá bom? Perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho, dando continuidade, é o arigato, domo arigato, gozamashita. Quando usar cada um desses níveis de agradecimento, por exemplo? São níveis de formalidade aí. Nível de formalidade. Só arigato é obrigado. Vamos partir do menos formal para o mais formal, né? A gente tem arigato gozaimashita e domo arigato gozaimashita. Só o arigato é obrigado. Só o domo é obrigado também. Né? Esse gozaimasu é o marcador de polidez ali. E a gente vai ter na máxima formalidade o makotoni arigatou gozaimasu. Makotoni é a palavra no japonês que significa a verdadeira verdade, né? Makoto. Então seria aquele desculpa, minhas sinceras desculpas. Se utiliza em casos extremos, tá? Makotoni arigatou gozaimasu, né? De gratidão extrema. Mas o domo arigatou gozaimasu já é uma gratidão bastante formal. E só o domo é uma palavra que bastante idosos usam mais, porque eles, na cadeia hierárquica das coisas, eles estão em cima, então domo, né, obrigado, tá? Arigato, domo, só cortando um pouco, se utiliza muito com quem é íntimo. Mas, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço e é idosa, ela pode ser mais, me tratar com menos formalidade, no caso, aí no Japão, viu? Né? Porque o Japão ele valoriza muito a questão do idoso mesmo, né? Só fazendo uma observação rápida, se vocês pegarem esses filmes japoneses, principalmente o mais famoso do agora, com essa expansão, vocês vão ver essa questão hierárquica, um irmão falando para o outro, polidez, e aí que o japonês ele é tonal, não tanto igual o chinês, é tonal. Você vê que ele fala de um jeito, você fala de grosseria, mas assim, com aquela cara de normal. Não, foi normal, rolou. Não tem grosseria, né? Parece não é grosseria. Eu só vou colocar meu fone para carregar, gente. Perdão, que tá fazendo barulhinho aqui. Não é. Mas não se é grosseria. Tem que ter uma análise cultural. Isso que eu falo para muito aluno meu que está no Japão, que acabou de se mudar para o Japão e está aprendendo japonês enquanto teve trabalho no Japão. Tem muita gente que tem que pensa que
não gostam de mim porque a pessoa é muito bruta no trabalho, já que a gente faz o oposto. No trabalho a gente lida com, tem mais polidez no Brasil, né? Só que como no trabalho se trata de superior e subalterno, o superior utiliza menos essa formalidade. E é uma coisa natural do Japão, porque o Japão, a gente pode entrar aqui em termos mais específicos, tá? Mas antes, para falar sobre se tem Ohayou gozaimasu, que significa bom dia, konnichiwa, que é boa tarde, e konbanwa, boa noite. E também se tem no japonês um boa noite ao se despedir de alguém, que significa bom descanso, né, que é o yasumi nasai. Então o Japão sempre está aquela questão do, né, descanse bem, se preocupando com o próximo. Eles viviam em aldeia, era um país com pouco recurso, era um país que tinha, né, o Japão é um país muito antigo. É bom hoje porque no passado era uma bagunça, né? Para morrer antigamente no Japão era muito fácil. Então todo mundo estava querendo manter um networking ali de tipo, help, me ajuda, pelo amor de Deus, tá? Então sempre tinha esse cuidado com o próximo, né? E aí até hoje se tem no Japão, tá? Uma dúvida que eu fico também com relação a gozaimasu, gozaimashita, no sufixo das palavras. Quando que eu uso esses três? Interessante. Arigatou gozaimasu se está na forma presente e no japonês não se tem a diferença entre a questão do presente e futuro. Aí que tá, olha que legal. Na língua japonesa não se tem um marcador do que se é presente ou futuro, depende do contexto. Já vai para a análise de como eles pensam, né? O Japão é focado no aqui e agora, bastante. Por que que se não tem uma palavrinha específica, um tempo verbal específico para futuro? E porque ele é o mesmo tempo que se utiliza para o presente. Vamos pensar aqui, se tem para o passado e o presente e o futuro se fala da mesma forma em japonês, né? Mentalidade, o jeito de pensar do japonês. A preocupação é o hoje. Amanhã não existe, chegou amanhã, o amanhã é hoje. Então, né? Mas eu vou falar sobre aqui o arigatou gozaimasu. O arigatou gozaimasu está do jeito bem simples. Vamos dizer que eu lido com você constantemente. A minha gratidão com você não é uma coisa que passou, né? Esse mashita é passado. Então, arigatou gozaimasu, eu estou marcando ali aqui, obrigado, agora e provavelmente daqui para frente também, arigatou gozaimasu. Se eu lido com o Marco-san com certa frequência, eu utilizaria mais arigatou gozaimasu. Vamos dizer que eu estou no aeroporto e peço informação para alguém. Arigatou gozaimashita, porque foi uma coisa que teve início e fim, tá? Talvez, eu provavelmente nunca mais vai ver essa pessoa. Mas depende também da sua questão, de como você quer, porque a língua ela é muito de... se utiliza muito o idioma muito da questão de como você pensa e a sua intenção, tá? Você pode sim falar arigatou gozaimasu para alguém que te ajudou e você nunca mais vai ver a pessoa. Mas você pode usar sim o arigatou gozaimashita de obrigado. E também pode ser arigatou gozaimashita quando uma ajuda é muito necessária e você quer enfatizar daquilo ali. Essa ajuda ela foi importante. Então, arigatou gozaimashita também. Depende tudo da intenção e contexto, tá? Mas o que se tem no geral, contato constante, arigatou gozaimasu. Aluno para o professor vai usar mais arigatou gozaimasu, né? Porque está sempre em contato com o professor. E aí a gente pode falar sobre termos específicos do que significa sensei, senpai, kohai, deshi, que em questão de etimologia é muito interessante. O Lucas quer falar ali? Já para fazer, antes de falar sobre o termo de professor, que está falando sobre fala sobre o termo muito utilizado em todas as partes. Qual termo que cortou aqui? Tá picotando a... É o os, aquele comprimento curto. Ok. Se tem esse osso, ele é uma aisatsu, é um jeito de você cumprimentar alguém. O osso em si, ele tem 2 caracteres. Geralmente não se escreve com esses caracteres, mas é em questão etimológica do osso, tá? E o osso não é um comprimento utilizado no Aikido. Tem que deixar isso bem claro. O osso, ele tem a etimologia do empurrar, né? O primeiro caractere que se tem em osso é de empurrar.
né? E o segundo é o outro caractere que se tem é o caractere que está presente também em Shinobi, ninja. Então é uma coisa mais do ser furtivo, tá? Quem estiver aqui na live ouvindo, o osso é muito sobre. É bastante ouvido mais. Por exemplo, hoje no Japão, em grupos de pessoas que trabalham com trabalho manual pesado, pessoas que trabalham com construção, é um comprimento muito bruto, utilizado mais por homens. Dentro de artes marciais, se tem a tendência de ouvir osso em artes marciais mais violentas, porque é aquela coisa do atacar primeiro, tá? O caractere que tem, o segundo, que é de furtividade, é o caractere que também se utiliza no ninjutsu, que é a arte do ser furtivo, que é a arte de assassinato, gente. Então, o osso é um grito, é um jeito, é um comprimento. Hoje já se perdeu muito essa questão da etimologia em si, porque as palavras têm origem, né? A gente utiliza tanto que a gente perde o significado. Mas em questão de origem, o osso está marcando ali o empurrar, o ser furtivo, o ser rápido, agir antes. O inimigo nem precisa fazer nada, eu vou ali ao pô, né? Esse seria o osso, tá? Né? Mas hoje, claro que hoje é utilizado de outra forma. Tá? Muito bom, muito bom. Só para outros termos agora do japonês que a gente usa para saber um pouco mais o significado, ou a origem, ou o contexto das palavras. Sensei Deshi e Senpai Kohai. Acho que são termos que vale a pena os alunos estarem a par, saber o significado. Vai ser muito interessante falar sobre isso. Primeiro, vou falar de sensei. O sensei é composto de duas palavras. Na verdade, dois caracteres, que é antes e nascer. Sensei é aquele que nasceu antes. Antigamente, as pessoas que viviam bastante até chegar, né, conseguir chegar a uma idade, né, de, vamos dizer assim, 40, 50, 60 anos, é porque sobreviveram a muitas mazelas, né, dentro do Japão. Primeiro que você tinha que ser um bom guerreiro, senão você ia morrer lutando. Morreu cedo, jovem. Aquele que viveu até sensei é alguém que teve bastante conhecimento, teve sabedoria. Então, o sensei é aquele que passa conhecimento. É o que nasceu antes. Né? Em questão etimológica, sensei era aquele responsável de passar um conhecimento de uma geração para outra. Nasceu antes, é mais velho, deve ser respeitado. Até hoje tem essa questão. Sensei é um título honorífico, mas eu estou falando da questão do que compõe a palavra em si. Agora, Deshi, eu vou falar de Deshi primeiro, porque Deshi é aquele que fica a cargo do sensei, certo? Deshi é composto de duas palavrinhas. Há dois caracteres, na verdade. Um caractere é irmão mais novo, e o outro caractere de Deshi é filho. Então, para o sensei ter alguém como Deshi, ele tem que aceitar, seria como aceitar um filho, aceitar cuidar de um irmão mais novo. Então, no Japão, né, você pode treinar muitos anos com o sensei e ele não te aceitar como Deshi. Ele vai ficar te observando, porque quando ele te aceita como Deshi, ele se torna responsável por você, como se fosse família. Então, vamos dizer que um professor, um sensei de Aikido no Japão, está treinando alguém. E essa pessoa treina com ele 5 anos e está esperando ali, ansioso para ser Deshi, para poder passar essa arte em cima e ser alguém que entra na liagem, que chega até o mestre principal, né, que é eu anotei o nome dele aqui, o Morihei Ueshiba, né, se tem essa questão no Japão, se ter a passagem, a transmissão de conhecimento e chegar até o mestre original. Qualquer arte tem isso. Então, aceitar um deixe é uma coisa muito importante para o sensei. O sensei vai observar o deixe de várias formas. Antes de aceitar ele como deixe, tentar quebrar certos conceitos, mentalidades dessa pessoa. Passou a ser deixe, passou a ser família do sensei. Deixe é algo de errado do sensei. Então, esse é o problema de aceitar da questão do ser discípulo de alguém, né? O sensei tem que abaixar a cabeça pelo deixe. Se o deixe fizer alguma coisa de errado, tanto dentro como fora do dojo, quem está errado é o sensei. Então, a questão da responsabilidade é muito importante. Senpai e Kohai
é outra coisinha que é interessante. Senpai também se utiliza dessa palavrinha, né? Sensei, senpai, tá bom? Sen significa antes. Esse pai vai vir da palavra tomogara, que significa companheiro. É o companheiro que veio antes, tá? Kohai, ko significa depois. E kohai é também esse tomogara, só que no senpai tá sonorizado, né? E vira pai, não hai. E aí também é o companheiro que veio depois. E o companheiro que veio antes é responsável pelo companheiro que veio depois, né? Não fica tudo a cargo do sensei. O sensei está ali em cima, vai lidar com as pessoas tem essa linhagem, transmissão de conhecimento. Tanto que o senpai que aprendeu uma coisinha pequena vai ensinar o kohai essa coisinha pequena. O kohai aprendeu essa coisinha pequena, vai ensinar o outro que entrou depois desse a coisinha pequena, né? Agora, virar discípulo depois, com a intenção de quê? De continuar a arte e um dia virar sensei. Aí é outro esquema, né? Pelo menos no Japão. Eu não sei como está funcionando aqui no Brasil. Se tem muito cuidado em aceitar deixe, tá? Não, nem todo mundo que está praticando é deixe, por exemplo, né? Em várias artes marciais, tá? Porque deixe abraçar e se tornar o sensei, tanto que eu falei, né? Irmão mais novo e filho. Olha o tratamento que você tem com o deixe, né? Perdão? Para todo mundo, em cima disso que ele está falando, o que acontece muito nas artes marciais, é que às vezes uma pessoa ela pode ter índole ruim e treinar. E por causa dos anos, chegar a sensei, chegar a faixa preta. Né? Então é isso que ele está falando. Agora, se tornar um deixe, a avaliação do próprio sensei, sobre aceitar ou não, esse critério muito maior de índole moral, de prática, de vivência. Pode... Sim. O deixe é aquele que quer seguir o caminho, né? Nisso, a gente já falou aqui, né, de kohai, deixe, senpai, em questão de origem etimológica. A gente poderia falar da questão do dojo em si também. O que significa dojo? É muito interessante, porque vem de miti, caminho. Jo vem de baixo, lugar, é o lugar do caminho. Então, é o lugar onde você muda a mentalidade e sai do universo externo. O dojo é onde toda a prática deve ser respeitada e o professor, o sensei, passa a ser representado como autoridade máxima. Então, se trataria, por exemplo, um sensei, né? Como ele está a nível hierárquico lá em cima, ele representaria dentro do Aikido especificamente, né? O fundador do Aikido ali dentro. Ele deve ser respeitado como alguém que está transmitindo esse conhecimento. Dentro de outras artes, por exemplo, seria a mesma coisa. O sensei, dentro do budismo, o que está ali dentro representa Buda. A linhagem chegou até ele. Então, o sensei deve falar e o deixe... O deixe não entendeu? Não importa. Vai lá, pode falar. Né? Sensei, falta 15 minutos só para fazer um adendo. Aí, se você tiver outros termos ainda mais como nome de técnicas, de sessões. Vamos lá. Vamos ver se dá para falar brevemente sobre alguns títulos dentro do Aikido que são ouvidos e usados. Eu falaria sobre Kaiso, Dosho, Shihan e Shidoin. Será que a gente consegue falar dos quatro? Eu consigo. Deixa eu estruturar rapidinho aqui. Vamos começar então com Kaiso. Esse Kaiso, ele tem dois caracteres. O primeiro é de abrir. Então é Hiraku, o primeiro caractere, né? Kai, que Kai é abrir. So é ancestral pioneiro. É a mesma palavra que se utiliza, por exemplo, em Sofu, que é avô, tá? Então é um ancestral, se trata sobre um ancestral que começou aquela arte. Então eu acho que Kaiso estaria lidando aqui com o próprio... O nome dele é Morihei Ueshiba, certo? É o fundador do Aikido, Isso. Kaiso é sobre ancestralidade e sobre respeito também, né? Esse Sofu é uma palavra de respeito. O avô você se trata com respeito, por exemplo, né? Então, Kaiso é aquele que abriu o caminho, um ancestral que abriu o caminho, tá?
Qual é outra palavrinha que você falou? Foi Dosho, doshu. Dosho, Dosho, Aham. E, Shihan e e shi- Shidoin. e shi- beleza, tá bom. Vamos lá, rapidinho. 15 minutos. Doshu. Doshu vai estar usando isso aqui é importante. De novo, dojo é do é caminho, jo lugar do caminho, tá? Esse doshu é do de caminho e shu significa, vamos dizer, o mestre do caminho, doshu, né? É aquele também se utiliza esse shu para falar de quem é o líder dentro de um sistema, dentro de um clã, tá bom? Nushi, vem da palavra nushi, que seria antigamente o líder de um clã, por exemplo. Então, o doshu seria, né, se tratando dessa questão da cabeça, né, doshu, né, daquilo, né, ok? Eu não sei Perfeito, como se perfeito. aplica dentro do Aikido. Como é que se aplica dentro do Aikido, o doshu? Dosho é o representante máximo do Aikido que vai passando de pai Ah, para filho dentro sim, da família. sim. Então faz Então, sentido. o Faz filho sentido, do faz Morihei isso. Ueshiba foi o primeiro Dosho, o neto o segundo Dosho. Sim, sim. Doshu é sobre liderar, né? Antigamente se tinha essa coisa do clã e a questão do líder. O Doshu é o líder, o Senhor, Shu, né? o Lord, Senhor do caminho, Senhor do caminho. Isso que a gente Senhor do tem, vamos caminho. traduzir. Senhor do caminho, tá? É aquele que vai definir e continuar o caminho, tá? Outra palavra que você falou foi Shihan, correto? Shihan, isso. E Shidoin. Shihan e Shidoin. Shidoin. Tá, Shihan, essa palavra Shi, ela é utilizada para falar muito de profissões que lidam com conhecimento. Kyoshi é a profissão professor, porque sensei é título honorífico. A gente já tem aí, tá? Então, a gente tem aqui a palavra Shihan, né? E esse Han, ele vem de Kihan, que é critério norma, tá? Então, Shihan é o quem? É aquele que deve ser critério, aquele que deve ser modelo, exemplo. Shihan. Como se utiliza dentro do Aikido, você pode me dizer, tá? Mas Shihan seria uma pessoa que é utilizada como referência de São conduta. os professores hoje no mundo, os mais antigos, os com graduação maiores. Os primeiros foram os que treinaram direto com o fundador do Aikido. Então são Tá. professores Sim. sétimos, oitavos Modelos. danos com alta graduação. Né? Sim. Sobre Dan, dá para falar sobre Dan também. Mas sim, Shihan é modelo, é o professor modelo. É aquela pessoa, segue essa conduta, você deve ser que nem isso aqui. Você falou sobre Shidoin, Shidoin já é outra coisa. Na verdade não é, a mesmo, Shidoin, se tem dentro da palavra Shidoin, vai se ter dedo, que é Yubi, vai se ter Michibiku, que é liderar. Então é aquele que lidera, né? Aquele que está apontando para onde se deve ir, tá? Shido, Suru, é sobre ser tutoriar, tá? O verbo. Agora o in significa membro, tanto que é utilizado bastante em várias profissões também, como nem só profissões, como por exemplo membro da sociedade. Shakai, né? Dentro da sociedade japonesa a gente vai ter, por exemplo, como in. Como público, o in, membro do que é público, funcionário público. Caixa, empresa, corporação. Caixa-in, membro de uma empresa, corporação. Shido-in é um membro que está dentro de um sistema, nesse caso vai estar dentro do sistema do Aikido, que é responsável a fazer o quê? Tutoriar, né? É o que está apontando ali, guiando o caminho, né? Que são esses 3 caracteres que fazem parte da palavra Shido-in. Eu acho que foi isso, né? Perfeito. Eu consegui resumir bem. Falta só o Dan e o Kyo, que eu não sei se vai dar tempo, mas sobre Eu posso, Dan, eu posso, o eu posso significado. tentar ser bem rápido. 5 minutos? 5 minutos. Eu posso tentar bem ser. Então eu vou cortar muita coisa. Ok. O negócio de Dan é sobre. Que Dan está na palavra Kaidan, que significa escada. Então, o Dan, quanto mais você tem Dan, mais você é respeitado, mais se subiu. Kill, quanto menor o kill, maior a autoridade. Acho que a coisa principal de se falar de Dan e kill é isso, tá? O kill, ele é o quê? Ele vai começar, por exemplo, alguém sair do número Go kill. Aí do Go kill vai para o quê?
né? Yonkyu. Aí vai pro Sankyu. Sankyu. Até chegar no Ichi, que é o máximo do Kyu. O Dan não. O Dan é Ichi Dan, o início. É escada, tá bom? O Kyu é nível. Então você tem que chegar nesse... Né, se dá essa ideia de chegar ali no final, chegar no final, chega no primeiro. Então a ideia é contrária, tá? De um para o outro. Então Kyu seria níveis e Dan seriam graus, seriam degraus. E o Kyu, ele tem muita ideia de concentração em si, que a gente fala, né? A palavra dentro do Kyu, né? Que tem Shoji, que é o quê? Concentração. Para subir, você está saindo, né? Tirando coisa ali, chegou lá em cima. Para chegar lá em cima, tem que abandonar muita coisa, tá? O Dan é sobre esforçar, seria essa questão da focalização do subir, né? O outro é tirar. Então, né? Eu não sei como se usa artes marciais. Eu não sou muito dessa área, mas só para falar da questão... Seria lapidar? Seria algo como lapidar os kills, tirar coisas para você se purificar? Sim, o kill é sobre se especializar. E não se especializar, você vai ter que abandonar certas coisas para focar em outras, tá? Preciosíssimo isso. Né? Isso seria o kill. E o sistema é um sistema utilizado em artes marciais, que é o Dan Kill C, né? Que é esse sistema de Dan e Kill, né? O Dan, ele vai crescendo e o Kill vai diminuindo. Você vai subir no degrau, mas você vai diminuindo em outras coisas, porque você tem que seguir um caminho só, tá? Para subir, abandona. É interessante, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, porque tem 2 minutos, infelizmente, tem 2 minutos. Não, eu acho que é isso. Eu tinha listado esses termos, acho que são termos bem básicos e que os alunos se deparam no dia a dia da prática. Muitas vezes não sabem, é natural, acho que vão aprendendo aos pouquinhos, né? Mas quem pôde ouvir as explicações do Caio Sensei e acompanhar, mesmo que não agora, acho que a live deve ficar arquivada, né? Acho que vale muito a pena porque teve muita instrução, muito conhecimento. Agradeço bastante, Caio Sensei. Lucas. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado pela oportunidade. Para a galera, cada um de vocês, deixar sua mensagem. Eu já deixo a minha mensagem aí, galera, para vocês todos. Segue cada um de nós. Vai estar tudo gravado, vai estar tudo na nossa bio também. A gente está constantemente especializando. E a mensagem que eu quero deixar, principalmente que eu achei formidável dentro da cultura japonesa, é que quando houve a transição, né, samurais, né, eu vou falar meio que superficial, tá? Para esse novo capitalismo, para esse novo imperialismo, por mais que eles tinham que morrer por causa de uma causa, no caso dos samurais, enfrentando o próprio exército, Japão novo, do Japão transformado, eles morriam com muito empenho, com muito gosto, sabe, pela missão da própria vida deles. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você. Muito importante, nem só os samurais, como vários povos que eles tinham essa marca da prática da luta como uma questão espiritual. As artes marciais japonesas estão muito ligadas ao que o japonês vê como espiritual e prática de estar em contato com o divino. Se tem, por exemplo, em povos antigos, os nórdicos tinham a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Tá, gente? Então, o Japão, se tinha essa questão do lutar por uma causa e morrer pela causa, era algo nobre, né? Não era... Por isso que se tinha medo dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam ali morrendo por uma causa e não se portavam tanto. É muito doido observar a história, tá? Como funciona. Eu sugiro que quem goste, quem tem alguma... E é difícil não gostar, né, da cultura japonesa, procure conhecer um pouco mais, que seja da língua, que seja da história, que seja da cultura, que seja das artes. É um universo muito, muito bonito. Por mais que... Vida, né? Oi? Tem muito a adicionar ao dia a dia, a diminuição de estresse, como lidar com problemas. Com certeza, a gente tem muito para se beneficiar com os elementos da cultura japonesa e, no caso, com o Aikido, com a língua e tudo mais. Então, fechou, galera. Desejo
aí para todos. Essa vídeo vai ficar gravado. E Marcos, muito obrigado pela participação. Obrigado. Caio. A gente Obrigado. vai fazer Obrigado a todos. com todos os professores meus, Thomas também, trazendo essa área da educação que é muito pouco estimulada no Brasil. Deixa eu ligar agora aqui, automaticamente. Desejo uma boa noite aí para todos. Obrigado. Oi, Yasumi Nasai. Oi, Yasumi Nasai. Bom descanso, gente. Bom descanso. Bom descanso a todos.